Sim, Ótimo. bacana. Bom, Muito então esse bacana. é um pedaço da apresentação que eu comentei a vocês que eu tinha estruturado, que eu pensei em trazer só de uma maneira mais simplificada, não pensei em montar exatamente uma palestra, mas ela tem um pouco daquilo que eu acho que é fundamental para a gente conversar. Métricas Urbanas é o nome da tese que eu desenvolvi em 2017, e eu queria reforçar aquilo que a gente estava falando, que, na verdade, a ideia, né, a abordagem que a gente tem trabalhado é de uma interseção entre recursos computacionais e métricas de avaliação de desempenho. Então, quando eu falo da tese Métricas Urbanas, é porque a gente está buscando uma abordagem mais relacionada com atributos, com desempenho das cidades ou de determinados objetos de análise, mais do que propriamente trabalhar com a forma, né? Que é o que a gente vai ver, por exemplo, no momento inicial do urbanismo paramétrico, vamos chamar assim, a gente vai ver Zaha Hadid trabalhando, Patrick Schumacher, e eles estavam sempre muito voltados a elaborar formas complexas e fazer uma cidade com edifícios que não tinham nenhum deles a mesma forma e tal. A nossa abordagem é um pouco diferente, mas também dá para se trabalhar nesse sentido. E eu gosto muito dessa imagem porque ela fala um pouco do que é a possibilidade da gente trabalhar, né, a questão do planejamento urbano, do projeto urbano, que é como é que essa decisão é tomada, né? Quão criteriosa ela é e que tipo de recurso que a gente pode ter. A ideia realmente é a gente trabalhar nessa lógica com os recursos computacionais disponíveis para dar suporte para a gente. Então, só para contextualizar um pouco em que sentido que a gente desenvolveu as ferramentas, a gente trabalhou dentro da lógica do desenvolvimento orientado pelo transporte, que tem alguns que vão chamar de desenvolvimento orientado pelo transporte sustentável, né? Que em inglês a gente chama de Transit Oriented Development, que basicamente parte da ideia da gente ter bairros caminháveis, compactos e de uso diverso, de maneira a fugir disso que vocês estão vendo aí, que é uma quase constante nas nossas cidades brasileiras, principalmente de médio e grande porte. Então, o que a gente busca fazer é tentar trabalhar com o que a gente pode ver nessas imagens, com diversidade. Mas quando a gente fala de diversidade, não é só diversidade de uso. Diversidade de uso é muitíssimo importante. Mas é importante diversidade de tipologias, diversidade de pessoas, de classes sociais numa mesma área urbana, a diversidade de modais de transporte. Tudo isso a gente precisa, de alguma maneira. Isso pode ser mensurado, isso pode ser calculado, da mesma forma que a densidade, enfim. Então, basicamente, a gente trabalha nas ferramentas que a gente desenvolveu com 4 princípios que vêm do DOT. O primeiro deles é o princípio da acessibilidade ao transporte, que basicamente pressupõe que a gente deveria estar pensando em organizar as nossas cidades ao longo ou ao redor de hubs de transporte. Pode ser uma estação de BRT ou de VLT, ou uma parada mais robusta de ônibus, enfim, uma estação de metrô. E a acessibilidade do transporte pode ser medida ou pode ser mensurada na medida em que a gente pressupõe que um raio de 400 metros de abrangência seria o ideal para que as pessoas tivessem um acesso próximo ou uma distância caminhável dali. A primeira questão que surge disso como a gente pode ver na imagem do meio, é que pressupor que eu estar dentro de um buffer de 400 metros de raio não necessariamente quer dizer que eu estou a 400 metros de distância do local. Como a gente pode ver na imagem central, o que vocês estão vendo em cinza são basicamente o desenho das ruas, e em preto o que a gente consegue acessar com no máximo 400 metros de distância. Na figura da direita, a mesma coisa. Ou seja, na medida em que o tecido urbano se organiza de formas diferentes, trabalhar com um buffer de 400 metros ou de 500, o que seja, não vai dar para a gente necessariamente essa resposta. Então, uma primeira coisa que a gente pensou foi: por que não desenvolver uma ferramenta que me permita calcular exatamente qual que é a distância, a menor distância entre 2 pontos, considerando a malha viária disponível para que eu acesse, né, qualquer ponto. Como a gente pode... Vocês estão vendo o meu cursor, certo? Cursor do mouse? Sim. Sim. Como a gente pode ver aqui, em teoria, alguém que sai daqui de uma estação, de uma eventual estação aqui,
e queira chegar aqui, estaria a menos de 400 metros de distância, mas só se ela fosse de helicóptero, porque ela, fazendo o caminho que as ruas permitem, não chegaria lá, só chegaria até onde a gente consegue ver em preto. Mais sobre isso. Um outro A aspecto gente que a gente tem... pode estar trabalhando é o aspecto da... Oi, pode falar. Não, eu ia comentar, só que o Waze, ele mais ou menos ele trabalha com esse conceito, né, que você está apresentando, que a hora que você digita o nome para onde você vai, ele te dá a distância em linha reta, né? Ele calcula Exatamente. uma distância muito menor, e a hora que você põe isso para funcionar, você tem uma quilometragem, às vezes até o dobro, né, do Exatamente. cálculo inicial. Esse é um ótimo exemplo. A primeira busca que a gente faz no Waze vai dizer para você, é tanto, né? E quando você realmente inicia a viagem, aí sim ele faz o cálculo da rota considerando aonde você pode entrar, enfim, qual que é Isso. o tecido de vias. Esse é um excelente exemplo. O que é legal nessa imagem do meio, Fernando, é que é possível perceber que se algumas novas ligações forem criadas, este número de usuário vai aumentar muito, né? Basta ligar algumas vias Exatamente. que estão interrompidas e aí você interrompe um fluxo de circulação, né? E consegue reduzir as distâncias, né? Exatamente. Então, essa que é a ideia básica. O Bruno tocou num ponto importante. Essa é a ideia de trabalhar parametricamente, porque eu consigo visualizar aqui, como o Bruno visualizou, uma série de pontos que podem ser utilizados para minimizar, para diminuir essas distâncias. Agora, quando eu trabalho parametricamente, eu posso dizer assim, e se eu conectar um ponto com o outro, o que acontece? E se eu conectar esse com esse? Ou se eu só puder fazer, sei lá, por exemplo, eu só consigo fazer mais 2 quilômetros de via com a verba que eu tenho. Então, eu vou restringir as minhas conexões a uma extensão de 2 quilômetros. Quais são os 2 quilômetros que vão me dar um retorno mais eficiente? Trabalhar parametricamente permite que a gente visualize vários cenários e possa ter um pouco mais de subsídio para fazer as nossas decisões, para tomar as nossas decisões, né? Um segundo princípio que a gente tentou abordar era o princípio da caminhabilidade, que vai ter uma série de métricas, umas quantitativas, outras qualitativas, outras subjetivas, que vão permitir a gente entender. Mas no caso das ferramentas que a gente desenvolveu, basicamente a ideia era buscar fazer um cálculo que permitisse a gente aproximar as pessoas das suas atividades urbanas cotidianas. Então, a gente vai encontrar alguns índices internacionais, o Walk Score é uma coisa muito utilizada aqui nos Estados Unidos, onde você entra num site e fala assim, olha, eu moro na rua tal, número tal. Eles falam, a nota da sua casa é 75, porque você tem uma proximidade X de serviços educacionais, você tem uma proximidade Y de comércio, uma proximidade Y de alimentação. Então, o que a gente fez foi, de uma certa maneira, procurar adaptar isso para uma ferramenta que pudesse ser utilizada direto nessa dinâmica de planejamento. Ou seja, entre 0 a 100, as coisas vão se organizando. As notas vão dizendo como as coisas se organizam. Perdão. Um terceiro princípio que a gente abordou é o da diversidade, como eu disse. Nesse caso, apesar de eu ter falado da diversidade num sentido mais amplo aqui, a gente está falando especificamente da diversidade de usos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, em Nova York, a gente tem 2 áreas e uma área que tem mais serviços, que tem mais variedade de serviços, a gente naturalmente tende a caminhar mais, porque eu tenho uma distância caminhável do mercado, da padaria, eventualmente de um médico, de uma praça, de um parque, por aí vai. E também a compacidade, que está muito relacionada. Na verdade, esses quatro princípios mensuráveis do DOT, eles estão muito interligados, porque eu preciso adensar para as pessoas estarem juntas, eu preciso ter diversidade de uso, e na medida que eu tenho diversidade de uso e eu tenho uma boa distribuição disso e do transporte, eu estou equacionando todos esses 4 princípios, que são acessibilidade ao transporte, caminhabilidade, compacidade e diversidade. Só uma dúvida.
eu queria te fazer uma pergunta, Fernando. Fica à vontade. Eu acabei de ler um texto da nossa professora titular de urbanismo, né? Uma pessoa muito experiente e com um papel muito importante, né, aqui em São Paulo, que é a Raquel Rolnick. A Raquel tem um laboratório, é uma referência, e ela tem um laboratório, ele escreve no UOL, que é um serviço da Folha, pela internet, e ela tem uma coluna, né, e eles foram analisar, não sei se usando a parametrização ou não, mas foram analisar os mapas de aonde estão surgindo mais casos de da Covid e em que bairros, né? E chegaram à conclusão que a relação entre densidade e intensidade da Covid é muito fraca, essa relação. O que é muito mais representativo, isso pode colocar todo esse modelo de DOT ou TOD em crise, é que exatamente onde as pessoas usam mais o transporte de massa, nesses eixos, na origem destino que aparecem o maior número de casos. Então, há uma correlação clara entre transporte e aumento de número de infecções. Então, é interessante porque nos dá um parâmetro também novo, né, em função deste tipo de infecção. Mas, de maneira geral, há uma densidade urbana que, mesmo em regiões muito, muito adensadas, a proximidade entre pessoas não muda muito, né? As pessoas mantêm certas distâncias naturalmente. O próprio T.S. Hall já mostrou isso nos anos 60. Existe uma forma de proxêmica assim, característica de cada cultura, mas já existe uma cidade. Agora, no transporte coletivo, você é obrigado a abandonar esta proxêmica assim, normal, né, que nós utilizamos nas nossas relações normais, e de repente conviver com uma aproximação muito, muito maior com outras pessoas. E aí entra um pouco acho que isso é uma coisa que eu queria te ouvir, se nos estudos que vocês estão fazendo, essa questão do transporte está sendo identificado como um ponto eu posso, de contaminação. Desculpa, eu sou super intrometida, posso falar uma coisa, Bru? Na verdade, assim, isso que você está colocando é super interessante e importante com relação às pandemias virais, né? Ou seja, aquilo que é transmitido, né? O que não é transmitido já tem um outro comportamento, né? Então, essa questão do transporte hoje e do isolamento social se faz em função de uma transmissão, né? O que muitas vezes pode não acontecer por transmissão, né? Ela pode ser pelo ar, né? Não é de pessoa para pessoa. Então, são situações pandêmicas distintas que levam a soluções distintas também, entende? Então, acho que é difícil mesmo conseguir encontrar uma variável que consiga acessar todas elas e colocar tudo isso como uma única solução. Acho que é um compêndio de soluções que precisam acontecer, né? Exatamente, eu concordo. Até por isso que a gente está tentando, nessa pesquisa mais extensa que a gente tem feito, a gente está tentando identificar diversos índices e a gente está usando machine learning para tentar compreender como esses índices se relacionam com esses níveis, né? Obviamente que a gente está muito inicialmente nessa pesquisa. O que a gente tem até hoje, basicamente? A gente conseguiu aqui identificar, com base em 100 condados americanos, então não é com base em 2 cidades, foram com base em 100 condados, porque a gente consegue os dados mais... os dados são mais... A unidade deles de política administrativa é o condado, mais do que a cidade, né? Por exemplo, a cidade de Nova York tem 5 boroughs, que seriam 5 condados dentro de uma cidade. E Los Angeles
fica dentro de um condado que se chama o Condado de Los Angeles, que tem, além de Los Angeles, mais algumas cidades. Então, a unidade de condado, para a gente trabalhar aqui, foi mais condizente com a maneira como os dados estão sendo divulgados. E a gente cruzou isso com alguns índices, por exemplo, índice de caminhabilidade, índice de densidade populacional. A gente ainda não mexeu com densidade construída, mas pretendemos. E índices de acesso ao transporte, porque existe um índice também que chama, da mesma maneira como tem o Walkability, né, que é o Walk Score, tem um índice chamado Transit Score, que é feito pela mesma plataforma que calcula o Walk Score. A questão agora que a gente chegou a gente não consegue achar nesses 100 condados estudados, a gente não conseguiu achar uma relação direta entre, assim, que a gente pudesse cravar cidades em que tem um maior acesso ao transporte público, necessariamente tem mais contaminados por Covid por, sei lá, 100 mil habitantes. Agora, e aí, essa é uma parte da questão que a gente está enfrentando, que é, será que a gente precisa revisar como é calculado esse índice de transporte, ou se realmente esse transporte não está tendo essa influência? Agora, e com relação a Nova York e Los Angeles, que é sempre interessante lidar porque são muito diferentes, será que a gente tem mais contágio em Nova York do que em Los Angeles porque há mais densidade em Nova York do que em Los Angeles? Ou se é porque em Nova York as pessoas caminham mais, estão menos dentro do automóvel e usam mais o transporte coletivo do que em Los Angeles? Assim, isso claramente acontece. Então, como eu disse, a gente está tateando algumas informações, são muitos dados que a gente precisa e pretende cruzar, para a gente poder entender, não só assim, é isso, mas me parece... É uma questão comportamental também, né? Exatamente. Que é uma questão cultural de cada lugar, né? China, por exemplo, usa máscara há um tempão, então... Quer dizer, o que a gente tem como costume, como predisposição para, né, em função da nossa cultura? Isso também é um dado importante, né, a ser levantado. Sim. E como as pessoas, é o que a gente estava comentando, né? E como que as pessoas aderem a determinadas medidas, como o distanciamento, quando que elas começaram, as medidas foram adotadas em que ponto, pararam, não pararam? A gente está vendo aqui a Flórida estava muito bem e resolveu reabrir, e a gente fica só achando que isso é só coisa de brasileiro, né? Mas as praias estavam cheias há algumas semanas na Flórida e pronto. E agora, eu estava lendo, acho que foi anteontem ou ontem, eles bateram um recorde que era de Nova York, de novos casos por dia. Parece que eles detectaram algo em torno de 15 mil casos num dia na Flórida. É uma loucura. Bom, então, seguindo aqui, só para apresentar, como eu perguntei a vocês, então a gente tentou trabalhar, a ideia era tornar esse tipo de ferramenta de cálculo um pouco mais amigável para os arquitetos, para os planejadores urbanos. Então, a gente trabalha com Grasshopper, que é uma lógica de linguagem de programação visual, que é consideravelmente mais simples do que dominar alguma linguagem textual, como Python, ou enfim. A gente também, como eu falei, a ideia é trabalhar com otimização. A gente trabalhou com otimização para poder abordar diferentes índices e também otimização multi-objetivo. Na verdade, até voltando na conversa que a gente está falando sobre o Covid, me parece que eu passo pela suspeita de a gente talvez encontre uma matriz multicritério que vai dizer o que é determinante. Então, o determinante não necessariamente vai ser a densidade ou a caminhabilidade, mas um determinado critério associado a outro, com outro e mais um outro, e aí a gente talvez consiga encontrar um perfil que se adeque a padrões de disseminação mais altos. Então, é só ser mais denso? Não, não necessariamente ser mais denso. Uma outra coisa que aqui nos Estados Unidos também está acontecendo, a gente pega a cidade de Nova York e compara o condado de Nova York, que é onde fica Manhattan, com o condado de Bronx, por exemplo. A gente vai ver que bairros socioeconomicamente menos favorecidos tem mais casos. Tem mais casos.
Com certeza. Com certeza. É. Isso foi visto ontem, né, na palestra no Roda Viva, lá do Branko Milankovic, né? Eu A queria ter assistido. A classe menos dominante, em todos os lugares, ela sempre vai padecer mais, né? Isso é constatado. E uma coisa interessante também... E é histórico também, né? E é histórico. Uma coisa interessante também é que Nova York teve o pior desempenho de todos os países, né? De todas as cidades. Os Estados Unidos, no cômputo geral, eles têm o pior desempenho em relação à Covid. Quer dizer, é um campo de trabalho muito grande, né? E com relação ao teu trabalho, Fernando, você trabalha aí, pelo que eu entendi, né? Esse ano eu estou trabalhando aqui, mas eu sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, trabalho em Juiz de Fora, e eu estou como professor, como visiting scholar é o termo mais adequado, é o que eu tenho feito aqui. Eu sou um pesquisador associado da universidade durante 2020. Qual universidade? A Universidade Estadual da Pensilvânia, Penn State. Aí tem trabalho, tem muito trabalho aí, né? Tem muito trabalho. Eu só queria te colocar uma coisa que talvez ajude. Eu fiz um trabalho também sobre calçadas e eu peguei como base a Malatesta. Você viu o trabalho dela? Seria talvez interessante você dar uma olhada. A Maria Tereza Malatesta. Porque ela compara essas medidas de conforto de cada cultura diferenciadamente e tira uma média. Não sei se isso te ajuda. Eu tenho uma crença sobre isso, né? A minha área de trabalho sempre foi urbanismo. Eu tenho uma crença pessoal sobre isso, que quando você diz não é uma determinante única, não é só a densidade, não é só a forma que você dá para o seu desenho urbano, e não é só você acha um perfil, né? Então eu acho que cada local, minha crença é que esse perfil ele tem que se adequar muito ao local, porque tem relações de topografia que mudam completamente o seu desenho urbano. O desenho nesse caso não se refere só à forma do prédio, mas você tem que fazer o desenho das ruas, você tem que combinar isso para você conseguir esses guetos de caminhabilidade. Senão você não consegue. Você tem que combinar isso também com as distâncias longas, que tem que ser atendidas de uma outra forma, com outro desenho, né? Aí você entra nesses dois planos de divisão de desenho, de vias, enfim. Agora, se falar na questão local, que eu acho é o que eu vou desenvolver no pós-doc, o desenho da questão local e o trabalho da densidade. Na questão local, você tem que chegar a uma determinante que é uma resultante de todos os condicionamentos locais e dentro do seu estudo, né? Você faz o estudo, mas eu tenho a crença de que é um pouco difícil você chegar num índice que sirva para várias cidades. Eu não sei o que você pensa disso, o que os outros pensam, mas eu acho muito difícil, porque mesmo dentro dos Estados Unidos, cada localidade dessa de 400 metros que você colocou, que seria uma vizinhança, né? Eu acho muito importante trabalhar aí também os laços comunitários. Mesmo nessa situação, você vai ter que adequar aos parâmetros locais, ao ambiente, ao verde, a tudo tudo que envolve a questão ambiental, local, a cultural, a religiosa. Então, é muito difícil chegar, eu tenho essa crença que é difícil chegar num índice que você possa distribuir. Um índice comum, né? É muito difícil, você tem que sempre adequar, né? E outra crença que eu tenho é a seguinte, talvez eu queria saber o que você acha também. Você desenhar toda uma cidade em função do transporte, eu penso que talvez possa ser uma coisa um pouco frágil, porque o transporte pode, no futuro, ele vai ser mais sensível a uma transformação tecnológica. Então, por exemplo, hoje quando a gente fala, o transporte, a Covid, ela tem mais incidência nos eixos de transporte. Tá, mas isso não quer dizer, porque se o transporte fosse individualizado, por exemplo, se o transporte fosse uma esteira, e a pessoa entrasse cada um na sua... Ou se a tecnologia descobrisse uma outra forma de transporte,
acabava o problema. Uhum. Você entende? É uma questão de Acaba o deslocamento, não é transporte em si, né? É deslocamento. Então, e É ele isso. fica mais sensível à mudança tecnológica. Então, eu acho que desenhar uma cidade que você vai cravar um espaço em função de um verde, um construído, em função de um transporte, eu não sei se eu arriscaria por aí. Sim. É isso. Então, duas coisas. Vou começar pelo final, que está mais fresco. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que a questão, a abordagem que a gente busca não é necessariamente, isso a gente faz uma série de ressalvas, eu tenho muito cuidado de fazer essa ressalva, tanto no texto da tese, no livro, quando a gente publica. A ideia não é a gente procurar alguma caixa preta, uma máquina onde a gente entre com determinados aspectos e ela te dê uma resposta pronta. A ideia é a gente procurar utilizar da máquina aquilo que ela tem de melhor, que é um processamento de informações, uma simulação e verificação de cenários, para que a gente possa, com o nosso conhecimento prévio, com o entendimento que a gente tem do local, com a interpretação que a gente vai ter de diferentes cenários, a gente procurar embasar o que a gente chama de projeto baseado em evidências, né? A gente procurar um pouco mais de evidências, de dados para embasar a nossa decisão, mas o que vai variar e vai depender principalmente da nossa bagagem, do nosso repertório enquanto planejadores, enquanto arquitetos e tal. Então, assim, a ideia básica, a questão não é que o índice vai te dizer necessariamente o que você tem que fazer, mas a ideia é buscar como que o índice pode te sugerir determinadas alterações a serem feitas. Ou alternativas, né? Exatamente. Alternativas. Isso eu acho que é uma coisa fundamental. A outra coisa é que a gente, exatamente, essa questão do transporte, na medida em que ela se altera, a cidade vai... Eu concordo também com essa visão de que construir sobre o transporte, mas ela também passa pela mesma lógica. Não se trata de cegamente atribuir uma decisão a um determinado aspecto, mas a de amparar algumas decisões com base em alguns aspectos. Eu acho Até porque isso é vivo, né? Esses parâmetros vão sendo imputados segundo o que vai acontecendo no entorno, no planeta, naquele lugar. Exatamente. Quer dizer, se o carro deixa de existir, você vai trabalhar com outro parâmetro, um outro número, enfim. A questão é mesmo o deslocamento, né? E quando eu falo do DOT aqui, porque como eu estou trazendo uma apresentação mais baseada na pesquisa da tese, porque eu queria trazer para vocês alguma coisa que mostrasse uma experiência de exploração da parametrização no contexto urbano. Então, o meu objeto de estudo naquele momento foi o DOT, porque ele tinha uma série de características mensuráveis, computacionais, que eu podia tirar proveito para tentar desenvolver as ferramentas que eu queria. Mas não necessariamente significa dizer que a solução para as cidades é o DOT. O DOT pode ser muito útil em uma série de questões, numa série de contextos, em outras a gente pode ver que nem tanto. Então, isso que a ideia aqui é mais mostrar assim, olha, tendo aqui um objeto de estudo que é o DOT, a gente buscou desenvolver essa abordagem, vamos dizer assim. Ele é uma ferramenta? O DOT? Foi para você uma ferramenta? Ele não foi uma ferramenta. Para mim, eu diria que ele foi ele foi um objeto de estudo que me permitiu desenvolver as ferramentas olhando para ele. Mas eu posso desenvolver outras ferramentas e também posso usar as ferramentas que eu desenvolvi para outras coisas que não necessariamente o DOT. Eu vou apresentar Gostei do DOT. Gostou do DOT? Gostei. Ele fala em densidades claramente? Ele fala em densidades. Claramente? Você diz assim, tal densidade é boa para isso, tal densidade é boa para aquilo? É nesse sentido? Não. O meu sonho de consumo é um zoneamento, uma lei de zoneamento, as normativas urbanísticas, que elas contenham a densidade de maneira expressa. Tipo assim, você vai comprar um terreno e você vai construir.
Então, você tem o limite da densidade dentro daquele quarteirão e você vai saber o quanto você vai poder adensar ou não. Isso existe aí? Existe sim. O DOT, na verdade, ele é, do ponto de vista do termo, ele é alguma coisa relativamente nova. Assim, nós estamos falando aí de, sei lá, de talvez de 2011 para cá. Mas os princípios do DOT são coisas que São antigas. Exatamente, não tem nenhuma Não, eu novidade. sei. Eu sei onde Então, eles começam, é lá no modernismo, na época deles começaram a estudar cidades e tal, tal, tal. É muito antiga essa ideia, não é nova. tem um livro muito bom chama Peter Calthorpe, The Great American Metropolis, se eu não me engano agora, eu posso confirmar. É de 93 esse livro. E ele fala tudo que hoje é tido como DOT, ele fala. Mas ele não... Em 93 ele não tinha cunhado o termo DOT, então ele não fala DOT. Alguém depois pegou isso tudo, as pessoas foram estudando, alguém sistematizou esses critérios e falou, olha, isso aqui vai ser o desenvolvimento orientado pelo transporte. Um livro também que vai te dar muita informação sobre o DOT, sobre a questão, é o do Douglas Farr, chama Urbanismo Sustentável. Ah, tá. Salvo engano, ele é de 2013 na versão em português, que é da Bookman, é uma editora de Porto Alegre. Eu sei. E a versão, acho que, eu não sei se é 13 ou 12, a versão americana eu acho que é 2009, alguma coisa assim, que é a original. Legal. Bom, então, como eu estava dizendo, essa é mais ou menos a lógica das estratégias que eu utilizei para fazer as ferramentas que tem o DOT como pano de fundo, como objeto de estudo. A ideia é buscar como determinadas variáveis que a gente consegue identificar aqui à esquerda, nesse diagrama, podem ser alteradas em função de regras e operações para poder dar a gente diferentes resultados. Se eu tenho diferentes resultados em função de diferentes variáveis, eu posso usar um recurso de otimização matemática, que é uma ferramenta da computação muito mais utilizada no campo da engenharia do que na arquitetura, mas ultimamente tem sido utilizada, para buscar o seguinte, que variável, essa variável pode ser, por exemplo, que tamanho de quadra, se eu estiver pensando em fazer alguma coisa do zero, que tamanho de quadra vai me permitir menores distâncias médias entre todas as quadras e os seus serviços. Pode ser essa variável. Ou a variável pode ser aonde eu vou colocar um serviço dentro de uma cidade já existente, em função de buscar uma caminhabilidade maior, ou buscar onde eu vou botar uma estação para buscar um acesso ao transporte maior e por aí vai. Então, basicamente, aqui eu vou passar só pelas ferramentas que eu desenvolvi, eu pretendo não me alongar muito nelas, mas elas são, eu considero elas interessantes, porque elas fazem, dentro do framework do Grasshopper, ou seja, dentro da plataforma do Grasshopper, melhor dizendo, a gente vai conseguir fazer esses cálculos. Então, o que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, uma determinada casa, que é esse retângulo cinza que vocês conseguem ver, e eu tenho 3 serviços da mesma natureza. Eu informo para a ferramenta qual é a minha origem, ou seja, de onde eu vou sair, no caso é da casa. Pode ser uma casa, 2 casas, ou todas as casas do bairro. E informo para ele quais são as minhas opções de serviço. Então, por exemplo, eu preciso ir à padaria, um exemplo. Então, eu tenho o serviço 1, 2 e 3, e ele me informa, faz o cálculo de distância e me diz, olha, a menor distância, ou seja, o serviço mais próximo é o serviço 3, e me diz qual que é o caminho. Isso pode ser feito aqui no caso de um bairro inteiro em Juiz de Fora, o bairro se alguém conhecer Juiz de Fora aí, é o bairro do Cascatinho, o bairro na entrada da cidade. Então eu posso ter, por exemplo, como a gente pode ver aqui, uma origem, que é essa casa ou esse edifício aqui, e um determinado destino que pode ser a escola. A ferramenta calcula para mim qual que é o menor percurso considerando a rede de ruas, e me dá para mim a distância em metros, o declive que eu vou, ou o aclive que eu vou trabalhar, e em função disso me dá um índice de proximidade que é de 0,51. Como é que funciona esse índice? Se eu estou até 5 minutos a pé, o índice é máximo, é nota 1. Se eu estou a 400 metros de distância ou menos, nota 1. Se eu tenho uma boa proximidade, que seria 0,5, metade, eu estou até 10 minutos ou 800 metros de distância,
E se eu estou a mais de zero, ou se eu estou a mais, perdão, de 1 milha ou 1.600 metros de distância, ele me dá nota 0, o que significa que eu não tenho proximidade física suficiente desse ponto. Eu posso fazer isso, como eu disse, de uma casa para outra, ou eu posso fazer isso considerando como eu faço para chegar na única escola que eu tenho no bairro, considerando todos os destinos, todas as origens, que são todas as casas servidas por essa escola na vizinhança. Ele faz esse cálculo e me dá todas essas distâncias. A distância de todas as casas... Que loucura! Me dá todas as inclinações, me dá todos os índices de proximidade. E aí eu posso falar assim, aonde nesse bairro eu posso colocar uma escola para me dar a melhor média, ou para me dar a nota, ou para ter casa com a menor nota, ou qual que é a casa que tem a menor nota, ou seja, qual que é a casa menos servida, e eu consigo saber se eu preciso fazer alguma coisa no sentido dela. Aqui uma imagem da ferramenta. Aqui a gente também calcula a variedade, que significa fazer não só calcular qual que é a distância para a mais próxima, mas calcular a distância média. Então eu consigo saber se eu estou mais ou menos servido, a despeito de só querer saber qual que é a mais próxima, mas eu quero saber a distância média para todas as outras que eu tenho. Isso vai me dar um pouco da variedade que eu tenho, ou seja, eu tenho mais de um, e qual é a distância desses outros pontos. Fernando, pode falar. Nesse último quadro que você passou, quando você fala em distância, você está considerando a distância em absoluto ou você está desconsiderando o caminho? Porque não, às vezes o caminho é diferente, né? Nesse caso desse desenho aqui, que você não está num tabuleiro de xadrez, você está no desenho orgânico, a distância que você tem da casa é uma, mas de repente o caminho é mais longo. Na verdade... ele calcula pelo caminho, né? Ele calcula o caminho mais curto e me dá... O caminho. E me dá a distância caminho. para o caminho mais curto. Tipo GPS, tá? Exatamente. Tá. Uma outra ferramenta que a gente desenvolveu foi a de recorrência de serviço. Aqui importava saber mais do que a distância, quanto que um determinado serviço se repete numa determinada área. Então, eu informo uma área, informo quantos serviços eu tenho, como vocês podem ver em vermelho, em amarelo as residências do bairro, e ele me diz qual que é esse índice de recorrência. Aqui está a ferramenta. Para quem já trabalhou com sintaxe espacial, a gente desenvolveu uma outra ferramenta que pode ser utilizada de maneira complementar à distância física, que é a proximidade topológica. O que a gente chama de índice de proximidade topológica? Eu tenho os mesmos serviços partindo da mesma casa. A distância física eu já sei que é a menor para o serviço 3, porque basta eu descer a rua, virar à esquerda e à esquerda de novo. A proximidade topológica ela parte dos princípios da sintaxe espacial, que vão dizer que a minha distância vai ser tão maior quanto forem as mudanças de direção que eu tenho. Então, por exemplo, imagine que eu estou andando aqui nesse bairro, não conheço, encontro com alguém em frente a essa casa e a pessoa domina, conhece bem exatamente qual que é a posição das 3 padarias. E eu falo assim, olha, como é que eu faço para chegar numa padaria, por exemplo, né? E aí a pessoa até sabe que o menor caminho em metros é o serviço 3. Mas talvez seja mais interessante falar assim, olha, esse cara não anda aqui, talvez é melhor eu falar para ele seguir a rua. Por mais que ele vá andar 20, 30 metros a mais, do ponto de vista topológico, ele vai continuar na mesma rua, o que significa que é mais fácil para ele achar, menos complicado dele se perder. Hoje, com GPS, a gente não tem tanto isso, né? Mas eu ainda sou do tempo que a gente parava na rua para perguntar como é que faz para chegar num determinado lugar, né? Quando você não é da cidade. Todos nós, né? Então, a gente ficou pensando muito nisso também, como é que as pessoas se orientam. Então, medir a proximidade topológica é interessante. Agora, ela sozinha também não ajuda muito, porque quando eu estou falando aqui de Juiz de Fora, por exemplo, a nossa avenida principal, que guardadas as devidíssimas proporções, lembra um pouco a Avenida Paulista, ela já foi a maior avenida da América Latina em linha reta. Ela tem algo em torno, agora vai me falhar aqui um número, não sei se eram 5 ou 7 quilômetros, mas ela é uma avenida em linha reta mesmo, assim, 100%.
Então, do ponto de vista topológico, se eu estiver numa ponta dessa avenida e da outra e falar assim, olha, vai lá que você não vai mudar de direção, é ótimo, né? Você não vai virar rua nenhuma. Mas você vai andar 7 quilômetros, é melhor você andar 400 metros e entrar em 2 ruas e uma terceira. Então, a gente sempre pensa no algoritmo de proximidade topológica como uma ferramenta que vai poder ser somada à medida física para fazer essa mensuração. Enfim. E também mensurar o uso misto, isso aqui vem de um índice proposto por um urbanista holandês, onde ele entende que na medida em que a gente busca o equilíbrio entre áreas residenciais e não residenciais, não necessariamente dizendo quais são esses serviços, na medida em que isso está equilibrado, a gente tem uma diversidade maior. O que não necessariamente quer dizer que a gente precisa ter 0,5 para cada um desses índices, até porque isso vai ser ditado pela própria vocação do bairro, né? pela natureza da comunidade e tal. Mas o que a gente vê nos nossos bairros residenciais é praticamente 0,92, 0,9. A maioria das coisas que a gente visualiza hoje é isso, né? Se a gente estiver falando de um condomínio o uso fechado, misto também, né? Do próprio edifício, né? E o uso misto no próprio edifício, exatamente. Exatamente. Então, está aqui a ferramenta. E uma última ferramenta que a gente trabalhou é uma ferramenta também de 2 pesquisadores da Holanda, pelo menos da Universidade Holandesa, agora me falhou a nacionalidade deles, que eles têm uns índices que são muito naturais para a gente, que a gente chamaria de taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, mas que eles chamam de FSI, GSI e N, que basicamente vão ajudar a gente a entender o quanto que a gente constrói sobre o que a gente tem de área total, ou o tanto que a gente ocupa sobre a área total, enfim. Mas isso pode ser feito eles têm uma metodologia, eu até recomendo essa, é uma tese, mas também depois virou um livro, chama Space Matrix, porque você consegue trabalhar com isso em diferentes escalas. Então, você pode fazer isso do ponto de vista de uma rua, de um edifício, ou de um lote, ou de um bairro inteiro. E o índice de permeabilidade não entra aí? Não. Porque você não. poderia repor isso nas coberturas, né? Pelo menos parte disso. A gente poderia fazer algum tipo de adaptação, mas nesse caso eles estão trabalhando especificamente com densidade mesmo, né? A gente tem até alguns índices de área verde, de permeabilidade que trabalham com uma adaptação disso, mas eles depois pegam esses índices e propõem uma matriz onde você consegue, porque tudo isso é associado. Então, se você cruza o FSI com o GSI, com o N, que é a intensidade de vias, você consegue colocar o seu projeto numa determinada matriz que vai se relacionar com, por exemplo, assim, olha, eu tenho uma característica nesse bairro que lembra, por exemplo, a Barcelona, ou isso aqui está mais próximo de Brasília. Então, você consegue imaginar... Estou falando assim de 2 extremos, né? Mas a gente consegue ter visualizações diferentes do cenário. Dos cenários, né? Então, aqui, alguns estudos que a gente fez na tese, eu queria mostrar só rapidamente que esse primeiro foi, a gente pega uma área de desenvolvimento, subdivide ela numa área onde seria orientada pelo DOT, e aí a gente foi usando os serviços, né, e otimização matemática para dizer qual deveria ser a espessura, a largura da rua, as dimensões das quadras, aonde eu deveria posicionar os serviços urbanos, cada um deles ocupando uma quadra com essas cores. Então, a gente tem alimentação, tudo buscando o maior índice de caminhabilidade, o maior índice de diversidade, tudo. Obviamente que isso é uma prova de conceito, não se trata de afirmar que isso aqui é uma cidade, seria um bairro, uma vizinhança ideal, mas a gente foi conseguindo encontrar diversas possibilidades de abordagem para ir tomando as decisões e chegar num resultado mais complexo, né? Também um segundo teste. E aqui, quando a gente trabalhou, acho que foi essa imagem aqui a que o Bruno se referiu, isso é o bairro de Cascatinha, em Juiz de Fora, onde a gente tinha a possibilidade de trabalhar já num bairro existente, e o que a gente faz é tentar mesclar, tudo que vocês estão vendo em vermelho são novas construções propostas pelo sistema, de maneira a aumentar a densidade e equilibrar a diversidade de usos, porque era um bairro extremamente residencial. Então, a gente foi buscando alguns cenários que pudessem dizer, olha, onde que eu vou colocar uma estação
de transporte nesse bairro, onde que eu colocaria? Utilizando as áreas vagas, né, os terrenos, os lotes vazios, não ocupados, o que a gente pode fazer e que tipo de uso pode ser dado? Enfim, esse tipo de abordagem que a gente trabalhou. E aqui eu tenho alguns índices, a gente vai achar isso tanto na tese quanto no livro de uma maneira mais detalhada. Eu acho que não vale eu entrar nesses detalhes, mas o que a gente conseguiu fazer utilizando as ferramentas, as tarefas de otimização e a nossa leitura, principalmente, né, como eu comentei com a Lígia, a gente foi tomando decisões que permitiram com que a gente tivesse, nas propostas, sempre uma melhoria de proximidade física ou de proximidade física e de proximidade topológica, de maneira a encontrar essas soluções. Então, aqui, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo aqui, para que eu passei direto aqui. Aqui a gente tinha, no primeiro exemplo, a gente tinha uma proposta de quadra, uma proposta de vizinhança que tinha muito mais quadras, as quadras eram menores, e um número de lotes maior. Só que existir mais quadras significava a gente ter mais espaço para a via, né? E o que, num determinado momento, a gente entendeu assim, olha, mas então eu estou tendo muitas quadras, muitas vias, e eu estou ocupando mesmo com residência menos do que eu poderia. E aí a gente começou a trabalhar com otimização multi-objetivo para buscar, olha, eu quero a maior caminhabilidade, mas eu quero também, ao mesmo tempo, a maior área útil para construir. Por exemplo, foi uma tentativa que a gente fez. Então, comparando... Agora, não poderia, não sei, uma ideia aqui, a gente trabalhar com uma área pedonal que fosse desconectada da área de transporte rodado. Isso seria interessantíssimo, né? Poderia sim. Uhum. Ele tem como imputar um dado desse, por exemplo? Temos. Eu quero separar a área de transporte rodado com a área pedonal. Quero separar essas vias, fazer vias distintas. Podemos fazer isso. A gente fez um projeto lá em Ribeirão Preto, de um desenvolvimento de uma cidade, onde 40% da população já andava de bike, né? Que é um número bastante elevado. Então, Ribeirão Preto, isso? É muito interessante. E aí, a gente propôs uma cidade que tivesse toda uma parte pedonal e ciclovia separada dos carros. Então, você podia andar pela cidade toda a pé, sem se conectar com o viário de carros, né? Por exemplo. Então, você conseguia atravessar a cidade, que era uma área de 4 milhões de metros quadrados, mas se você quisesse, você podia fazer esse percurso todo em bike ou a pé, se fosse seu desejo, entre parques e espaços de uso público comum, né? Eu acho interessante, porque se a gente pudesse ter dentro de uma análise dessa, um desenvolvimento desse conceito, né? É bem interessante, porque imaginando que daqui a alguns anos, né, pela tendência que a gente tem, o carro vai deixar de existir, o que provavelmente vai prevalecer é o transporte público, né? A gente vai precisar de um viário menos importante, né, no sentido de volume, né? Então a gente pode ter viários mais extensos, né, para a via rodada e uma parte de caminhabilidade exclusiva pedonal e transporte sustentável, né? Sim, sim. E é por isso que o teu sistema ele permite isso que a Patrícia falou? Permite, porque na verdade quando eu mostro para vocês aquelas ferramentinhas que são essas aqui, a ideia é que a gente possa utilizar cada uma delas para fazer o cálculo que a gente quiser no cenário que a gente quiser. Então, por exemplo, na minha banca alguém chegou e falou assim, olha, bacana, essa ferramenta você pode utilizar para fazer a mensuração de caminhabilidade na cidade, ou você pode vender isso, sei lá, ou mostrar isso para alguém que fala assim, olha, eu quero colocar um McDonald's num determinado bairro e eu quero saber qual que é o lote que vai me dar a maior proximidade entre todas as casas e
o restaurante novo. Sei. Ou seja, na medida em que é uma ferramenta para se trabalhar no Grasshopper, a gente pode utilizar os inputs que a gente quiser para tentar fazer a medição. Então, eu posso isolar ruas, eu posso só trabalhar com uma determinada área, eu posso fazer a procura ou a busca por respostas que visem só um determinado aspecto ou outro. Então, assim, a ideia do sistema, apesar, como eu disse, apesar da gente ter utilizado o DOT para explorar o potencial da lógica paramétrica, não se trata exclusivamente de uma ferramenta para projetar cidades dentro da lógica do DOT. Então, esses experimentos aqui são explorações que a gente fez para validar a ferramenta, para verificar... Você pode criar dentro da sua ferramenta mais uma variável, por exemplo. Exatamente. A ideia é essa. Inclusive, a ideia é que pessoas... Eu já tive alguns orientantes de mestrado que desenvolveram algumas ferramentas menores, menos complexas, vamos dizer assim, menos pretensiosas, mas que podem ser adicionadas. Eu quero calcular... Eu tive um orientante de mestrado que quis fazer uma ferramenta de cálculo para drenagem urbana. Então, ele alimenta dentro da ferramenta dele, a gente entra com as geometrias de um determinado bairro e informa índices diferentes, por exemplo, qual que é o índice de absorção do asfalto? Qual que é o índice de absorção de grama? Qual que é a inclinação desse terreno? Então, eu consigo saber qual que é a taxa de drenagem que uma determinada vizinhança tem em função de informar qual que é a metragem quadrada, qual que é o material que está ali, recobrindo aquela superfície, e também informar a inclinação, né? Porque na medida que eu tenho inclinação, aquela água pode escoar ou infiltrar diretamente, né? Imediatamente. Então, a ideia é a mesma, de trabalhar com métricas num sistema paramétrico, mas não tem nada a ver com DOT, não tem nada a ver com distância, Sim. não tem nada... O DOT funcionou como um instrumento para você. Exato, né? sim. E você pode, por exemplo, estar sobrepondo duas áreas, duas funções. Você pode, por exemplo, você pode criar a área pedonal sobre a área verde. Posso. E deslocar isso da área do viário. Uhum. Aí Por você exemplo. cria, e aí você ganha área. Isso. Você vai ganhar área para construir, porque o sonho do investidor é você aumentar a área e deixar lá só os 30% para você ter as ruas e etc. E é difícil, e essa é a briga, né? O investidor está sempre querendo mais. E aí, se você sobrepõe as coisas, né? Se você sobrepõe área verde com área pedonal, você já ganha um pouco... Ou pedonal, ou de transporte sustentável, ou sem você coloca combustível lazer, fóssil. esporte. É isso. Não, nesse tipo de análise, eu entendo que o mais crucial, né, sempre é garantir um bom dado, né, um bom acesso ao dado. Que tipos de dados vocês usaram? Vocês coletaram ou foi por um banco de dados livre, como o OpenStreetMap? Como que foi esse processo da validação do dado, né? Então, essa questão do dado, como você falou, é fundamental. Em Juiz de Fora, a gente, na altura que eu estava trabalhando, e até hoje ainda, a gente não tem uma base georreferenciada de muita coisa. Mas a gente conseguiu, junto à prefeitura, um arquivo de CAD que eles tinham com uma relativa precisão, vamos dizer assim. Estava razoavelmente atualizado. A nossa realidade aqui, por exemplo, em State College, nos Estados Unidos de uma maneira geral, é muito diferente, né? Esses dias eu estava fazendo um estudo em Nova York, você entra no site da prefeitura e você baixa um modelo 3D. Tem tudo, que nem São Paulo agora, né? São Paulo tá... São Paulo base, também. nossa. A gente tem, mas ainda o uso, você tem que sair em pesquisa em campo para ver se é real o dado, porque eles não atualizam. Então, São Paulo já tem a densidade, ou Fernando? Você tem notícia se a densidade já está expressa para público? Eu acho que não. Eu não cheguei a mexer no de São Paulo. Eu sei que eles abriram ainda alguns dados, mas não cheguei a trabalhar com isso. A gente tem densidade, a gente tem uso, tem isso no mapa, mas não é atualizado, entendeu? Não dá para levar para valer. Eu fiz um projeto na Vila Mariana que a gente teve que fazer um levantamento
e a gente teve que ir em loco para checar os dados e tinha um monte de coisa errada, entendeu? Uhum. Mas é isso. E aí, em Juiz de Fora trabalhar, como era uma material menor, né, que era se os usos eram aqueles mesmos, Uhum. e se as construções que estavam ali citadas ainda eram aquelas, porque eventualmente vem o que está lá marcando como uma casa já não é mais uma casa, alguém comprou, demoliu e está fazendo um edifício, enfim, mas Uhum. foi esse é um gargalo que a gente tem no sistema, que eu acredito que com o tempo vai sendo cada vez menos crítico, que é ainda uma adesão embrionária, né, das nossas cidades nesse tipo de informação. Mas, como eu te falei, aqui a gente consegue absolutamente tudo. Eu tive na prefeitura de State College, Interessante. que é... Ai, que delícia, né? Eles, Bom, né? assim, a gente está Oh, trabalhando em parceria e eles têm... não, toma aqui o site e você baixa o que você precisar. E tem tudo lá, georreferenciado. Você vai saber quais são os serviços, e, enfim, Uhum. outra realidade mesmo. É Aí é porque eu sei vida. que pelo OpenStreetMap dá para conseguir uns dados que são dados abertos, né? As pessoas Sim, vão Sim. fazendo e isso vai sendo atualizado. Só que eu tenho lido os artigos sobre tem processos muito complicados para validar essas coisas, porque são coisas desatualizadas, digamos. Agora no pós-pandemia, por exemplo, vai ter muito negócio que estava aberto e vai estar fechado. vai estar fechado. Então a gente vai ter muitos serviços que não vão existir, né? Então a gente vai ter uma cidade muito diferente, né? Provavelmente. Ah, e tinha uma outra questão, era que, só por uma curiosidade mesmo, existe algum trabalho que faça a lógica inversa? Porque, por exemplo, a gente está falando aqui é, por exemplo, você mora num lugar e se esse lugar está bem localizado com relação aos serviços, mas também tem a lógica de pensar se o serviço está bem localizado, porque a gente está numa realidade agora das entregas, né? Por exemplo, a Saraiva já não tem loja física, Magazine Luiza é tudo online, é tudo compra para entrega, comida, as pessoas já não saem para comer agora, pelo menos na pandemia, e também vai continuar assim durante muito tempo. Então, o serviço também tem que estar muito bem localizado, né? Para ele poder atender sem ter uma jornada excruciante de trabalho para os entregadores, que a gente está vendo que é um problemaço hoje, né, nas cidades. A gente tem uma quantidade enorme de entregadores. Para ver se tem algum tipo de estudo nessa linha, né? Pensar como que os serviços podem chegar de uma forma mais inteligente à população, né? Não, boa pergunta, Fábio. Eu desconheço um trabalho que tenha feito esse caminho no sentido contrário, né? Poderia Na ser assim, verdade, eu não sei se vocês conhecem a Urban Systems. A Urban está desenvolvendo um estudo de logística, né? Então, seria a implantação de pontos pela cidade para poder concentrar o maior número possível de entregas e que daquele ponto, possa haver a distribuição. Interessante. interessante. Legal. Não, mas Uhum. eu confesso que eu não conheço nada nesse sentido. Eu acho que é uma boa Urban Systems, né? É. Ok. Bom, e aí para terminar, gente, tudo isso que eu cheguei a comentar com vocês aqui, dos casos, as ferramentas, a própria questão do DOT, do processo, como funciona, vocês vão ter informação disso tanto no site, que é citymetrics.com.br, que é o nome do sistema com as ferramentas. Então lá vocês vão achar ferramentas, as ferramentas para baixar, para trabalhar com ela no Grasshopper, publicações, artigos, a tese, artigos publicados nesse sentido, o grupo de pesquisa e o livro, que é esse que vocês estão vendo aí, que é o Métricas Urbanas, que a gente lançou ano passado. Muito legal, hein? Eu não sei se vocês conhecem o João Gaspar, trabalha bastante aí em São Paulo com cursos, ele, salvo engano, ele foi aluno da USP de São Paulo. Agora não sei se não sei se ele foi USP ou foi Mackenzie, agora eu fiquei com essa dúvida. Enfim. E é isso, sim. O que eu queria principalmente deixar reforçado é que as possibilidades são inúmeras, a gente pode abordar esse... O importante é a gente pensar na abordagem
de se trabalhar parametricamente questões urbanas, e que essas possibilidades podem ser desde a caminhabilidade, da diversidade, passando por atributos mensuráveis de outra maneira, ou que podem ser utilizadas com outros objetivos. Eu estou à disposição para algumas perguntas. Ainda vai chegar o dia que todas as variáveis vão estar num único lugar para a gente não precisar mais existir urbanista, né? Tomara que... Aí vai ser uma tristeza. Mas agora o urbanista vai ter que ser o que lê o dado, né? Tem que ser especialista. É isso. Mas aí vão ser poucos, hein? Tem que correr. Fernanda, muito legal, cluster Fernanda. E os componentes do Grasshopper vão estar disponíveis em algum lugar para baixar? Eles estão disponíveis no site, que é citymetrics.com.br. Aí lá em ferramentas tem um download lá, é só você fazer. Tá lá. Beleza. E tem um tutorialzinho também com algumas explicações. Enfim, que ótimo. Que ótimo. Se baixar e utilizar, depois manda um feedback para a gente. Beleza. A gente está querendo atualizar aí as ferramentas. Maravilha. Legal, Fernando. É citymetrics.com.br, né? Isso. Tá, legal. Muito obrigada, hein? Eu que agradeço, gente. Muito legal. Obrigado. Parabéns. Muito bacana, gostei também muito. Obrigado. Parabéns, Fernando. Obrigada, Fernando.